Olá, sejam bem-vindos à palestra Como Organizar e Planejar o seu Departamento de Vendas. Esta palestra tem como objetivo demonstrar a todos vocês, empreendedores, como vocês podem organizar de uma forma melhor a área comercial, a área de vendas. Não só em termos de organização, mas também em termos de planejamento. Como é que vocês podem rentabilizar melhor essa área e obter melhores resultados. Então nós vamos trabalhar 4 tópicos. O primeiro deles é a própria organização da área. O segundo é a área de administração de vendas, ou seja, a área mais burocrática, onde tem o processamento dos pedidos. O terceiro ponto é a área de planejamento de vendas, onde vocês vão ter uma estimativa, vão começar a trabalhar com potencial de mercado, planejamento de venda. E por fim a gente vai trabalhar as áreas ou ações estratégicas que vocês podem desenvolver para melhorar os resultados. O objetivo é que quando vocês terminem essa palestra, vocês consigam colocar em prática muito do que foi falado aqui e já consigam obter resultados, né, implementando essas novas ações. Espero que vocês gostem. Vamos lá à primeira parte. Muito bem. Vamos agora à primeira parte da palestra Como Organizar e Planejar o Departamento de Vendas. Como eu havia falado anteriormente aí na própria introdução, nós vamos dividir essa palestra em 4 tópicos, que são organização, administração de vendas, planejamento de vendas e estratégias comerciais. O primeiro tópico que nós vamos falar é sobre a própria organização do departamento de vendas. Toda empresa deve ter um departamento de vendas. É um departamento que é estruturado e a função dele básica é levar os produtos e serviços da empresa para os clientes, pegar os pedidos, ou seja, quem tem interesse do produto ou do serviço, contata o departamento de vendas ou o vendedor contata a empresa, processa esse pedido e depois é feita a distribuição. Então a área de logística entrega o produto ou alguma outra área correlata entrega o serviço, a cobrança vai para a área financeira e assim sucessivamente. Um ponto importante que todo o empreendedor deve ter em mente é que a sua empresa tem um organograma. Aqui é só um modelo para vocês terem ideia como é que é um modelo ideal de organograma. Então você tem a parte do presidente ou do dono, e aí você tem 3 subdivisões, que desde a área de finanças, fabricação e a área de vendas. Então a área de vendas é uma área que está encaixada nesse organograma e a partir disso ela se interrelaciona com as outras áreas. Então, o primeiro ponto para você fazer uma organização da sua área de vendas é colocá-la dentro do organograma e deixar bem claro a quem a pessoa responsável pela área de vendas se reporta, ou seja, se é um diretor comercial ou se reporta ao dono da empresa, ao presidente, e quais são as pessoas que se reportam a esse responsável pela área de vendas. Então, a definição de papéis dentro da estrutura da empresa através do organograma é o primeiro passo que deve ser feito. A partir daí, você já tem definido esse organograma, nós vamos começar a trabalhar as metas de vendas, né? Ou seja, o que o vendedor precisa saber? Ele tem que saber o quanto ele vai ter que vender. Todo vendedor tem, e a gente vai na sequência dar maiores detalhes, ele tem que ser movido por 2 fatores. Um é remuneração e outro é reconhecimento. E as metas de venda atingem esses 2 pontos, a remuneração e o reconhecimento. Então, existem até algumas empresas que eu tive oportunidade de conhecer, e o grande erro que elas não conseguiam alavancar maiores volumes é que elas não tinham metas claras. Vamos vender o quanto é possível, né? Não é assim. Você tem que ter a meta clara de quanto você vai querer vender de cada produto ou serviço e de que forma e para quais clientes. Isso a gente vai detalhar na sequência. Um outro ponto, né, complementando o que a gente estava comentando nesse slide de o que o vendedor deve saber, né, as metas de venda, tem que ficar bem claro que o vendedor, ele talvez seja dentro da empresa a pessoa que tem que ser mais motivada. Por que isso? Porque o vendedor, ele recebe muitas palavras negativas. Ele visita muitos clientes, tem contato com inúmeras pessoas, e é muito comum as pessoas falarem: não, isso não me interessa, isso está muito caro, não tenho condições de comprar isso.
sua empresa não atende os pré-requisitos que eu espero, a concorrência está mais barata, com uma condição mais favorável. Então, tudo isso impacta na motivação. E o vendedor, a personalidade do vendedor tem que ser uma personalidade que ele se automotive com muita frequência, mas também receba motivações, né? E a motivação externa vem normalmente da remuneração monetária, uma delas, né? Que é composto do quê? Do salário, da comissão e férias, é claro, e prêmios por alcance de metas. Além disso, é importante, como nós falamos anteriormente, o reconhecimento. E o reconhecimento, ele se faz com elogios, com reconhecimento público, ou seja, você elogia a pessoa perante as outras pessoas, faz um cartaz, deixa o cartaz dentro da empresa, reconhecendo o valor daquele vendedor e, principalmente, faz com que ele se sinta reconhecido pelo trabalho que ele fez. Um outro ponto da motivação é a motivação que vem de dentro. Como vocês estão vendo, aquela motivação interna, ela é muito bem trabalhada, principalmente se você conseguir propiciar ao vendedor aquela sensação de realização, prestígio e principalmente status. Então, esses diferenciais fazem com que o seu vendedor busque sempre melhores resultados. Então, é fundamental, se você for um gestor da área comercial, ou você de forma direta ou indireta, né, que você se preocupe muito com relação a essa questão de motivação. E quando a gente está falando de motivação, a gente vai cair num outro ponto que é fundamental para organizar o departamento de vendas: a remuneração do profissional de vendas, do vendedor. Qual que é a melhor forma? Fixo, variável, fixo mais variável? Vamos detalhar um pouquinho essas três opções. Existem empresas que só trabalham com salário fixo para o vendedor. Essa é uma estratégia, dependendo do tipo de produto, do tipo de segmento, é uma estratégia que pode ser adotada. Outras empresas adotam uma remuneração exclusivamente variável, ou seja, ele só ganha se ele vender. E tem outras que fazem o misto, tanto fixo como variável. Depende muito, né, qual que é o perfil da empresa, mas não existe uma forma mais adequada. O que nós recomendamos, e a gente tem acompanhado empresas que são muito mais bem-sucedidas nessa parte, né? E visto que forma eles estimulam os seus funcionários da área comercial, é um misto da remuneração fixa mais variável. Normalmente um fixo que não é muito elevado para cobrir as despesas básicas, e o variável sim, que é elevado. Você pode agregar aqui uma outra forma que nós comentamos no slide anterior, que são as premiações. Então, são os gatilhos. Então, você estabelece, se ele vender um determinado volume, você dobra a comissão dele. Se ele vender mais, você triplica a comissão, ou faz qualquer outro indicador. Tudo isso contribui para que você consiga melhorar a performance do seu profissional no campo. Só que não basta isso, né? Não basta você oferecer uma boa remuneração, né, motivar. Existem questões organizacionais que são muito importantes. E um desses pontos é o seguinte: o vendedor, ele precisa conhecer muito bem a empresa. Por quê? Porque quando ele está na frente do cliente, ele é o representante da sua empresa, né? É ele que vai levar os produtos e serviços, o nome da sua empresa, para uma série de outras companhias. Por isso, ele precisa ser treinado e ele precisa conhecer a história da sua empresa, como ela foi fundada, quais são as suas áreas de atuação. Então, ele tem que ter esse conhecimento amplo para facilitar a abordagem junto aos clientes. Mais do que isso, é obrigação, todo vendedor tem que conhecer em detalhes todos os produtos da empresa, produtos ou serviços. Ele tem que conhecer de forma profunda para que serve, quais são as características, quais são as vantagens, quais são os benefícios, e explorar isso. E não é só, veja bem, se ele tem uma gama, se a empresa tem uma gama de produtos e faz uma distinção entre outra linhas de produto, ou seja, o vendedor vende só uma linha e não vende outra, que pode ocorrer normalmente. O que é importante, que mesmo que ele não venda uma outra linha de produto, que ele conheça
tudo que a empresa fabrica. Por quê? Porque durante o processo de vendas, e vocês vão ter oportunidade de ver isso também, pode ser que surjam oportunidades para a venda de outros produtos ou outros serviços da empresa. Mesmo que ele não seja o responsável pela venda, ele faz esta indicação, ele passa o lead para outra empresa. Por isso que é importante que ele conheça todos os produtos e todos os serviços. Mas, como se não bastasse, a gente já falou aqui da motivação, dele conhecer a empresa, de conhecer os produtos, ele precisa agora receber o quê? Uma carteira de clientes. Uma carteira de clientes pode ser uma planilha, como está aqui, uma planilha em Excel, com o código do cliente, o nome da empresa, o nome do contato, o cargo, o telefone, endereço. Tudo isso aqui é o primeiro passo para ele começar a fazer as suas prospecções e os seus contatos com o cliente. Então, se você não tem essa carteira de clientes, isso precisa ser criado e precisa ser sistematizado, porque isso vai ser o quê? Isso vai ser o melhor patrimônio que a sua empresa pode ter. E o que é fundamental, que hoje muitas vezes as empresas acabam até negligenciando, é preciso que sejam feitos o quê? Relatório das visitas que o vendedor faz ao cliente. Porque a partir disso você vai montando o que nós chamamos uma central de relacionamento com o cliente, CRM, que é um termo em inglês, onde você vai vendo como é que foi a evolução. Ele teve uma reunião hoje, não é? Veja bem, toda atividade que você coloca no relatório de visitas pressupõe uma próxima etapa. Então, se o cliente fez uma reunião, ele vai ter que ter uma próxima tarefa. Bom, a próxima tarefa é enviar uma proposta que o cliente pediu. Ou se não é enviar uma proposta, é fazer uma nova visita para fazer uma outra prospecção. Então, essa parte de relatório de visitas e relacionamento com o cliente tem que ser muito bem trabalhado, porque a partir desse relacionamento com o cliente que você vai começar a melhorar os seus resultados. E um detalhe, o gerenciamento dessa carteira com certeza é a base do sucesso comercial. E esse gerenciamento não é simplesmente uma atividade burocrática. Então, muitas vezes o vendedor faz um relatório de visitas, esse relatório não é lido por ninguém, não é analisado, não é visto, não é discutido. Não pode ser assim. O cara só faz o relatório de visitas para receber as despesas de quilometragem ou eventuais outras despesas que ele teve. O relatório de visitas deve ser lido pelo responsável, pelo supervisor, pelo gerente e preferencialmente deve ser lido e discutido com ele e ser questionado, porque quais são as opções que a gente tem? Por que esse cliente não fechou? O preço estava muito alto? Qual que foi o impedimento? Então tudo isso começa a fazer o quê? A partir do momento que você começa a trabalhar em cima desses relatórios, você começa a gerir melhor essa sua carteira de clientes e com certeza os resultados vêm. E o que é importante também, que eu queria frisar nessa primeira parte, até que para nós encerrarmos, que o vendedor ele tem esse perfil que nós falamos no começo de se motivar. É claro que ele precisa também das motivações que a empresa fornece. Mas o vendedor também tem a maioria dos vendedores, não vamos generalizar, mas a maioria dos vendedores tem um perfil que nós chamamos um perfil muito de improviso. Eles não têm muita profundidade, têm dificuldade de fazer relatórios, têm dificuldade de fazer reports, previsão de vendas e uma série de informações básicas que é preciso para a boa organização do departamento de vendas. Por isso, é muito importante que a gestão comercial ajude o vendedor nesse ponto e colabore. Veja bem, não é mandando embora ou trocando o vendedor, porque para você é uma própria natureza do vendedor. O vendedor ele fica muito mais feliz na zona de conforto quando ele está visitando clientes, conversando com prospects, mas ele não é muito de fazer relatórios e fazer reports das suas visitas. E isso é fundamental para que a operação tenha sucesso. Bom, agora que nós já falamos da organização, vamos para a nossa próxima parte, que é dentro da palestra como organizar e planejar o departamento de vendas. Bom, vamos dar continuidade à nossa palestra. O segundo ponto
que nós enumeramos é a questão da administração de vendas, né? Nós falamos inicialmente de como organizar o departamento, o que você deve ter, o que você deve levar em conta, a questão de motivação do vendedor, a questão de gestão de carteira. Agora existe uma área chamada administração de vendas. É a área que dá suporte à parte de vendas e faz a interface, ou seja, a ligação da área comercial com as outras áreas para operacionalizar todas as atividades que são realizadas, pela equipe comercial. Então, primeira coisa que nós sempre recomendamos é que seja feita uma descrição de cargo e responsabilidades. Aqui está um modelo, mas vocês podem pegar vários modelos na internet. Ou seja, todas as pessoas da área comercial, enfim, isso até é recomendado que se faça para a empresa inteira, né? Elas precisam saber qual o cargo delas e, principalmente, quais são as suas responsabilidades. Então, por exemplo, o vendedor tem que saber qual a responsabilidade dele, se ele deve prospectar cliente, se ele deve preencher o pedido, se ele lança o pedido no sistema, ou aquele assistente administrativo de vendas tem que saber se ele tem que ligar para o cliente para pegar o CNPJ que está errado, ou é o vendedor que faz isso no cadastro de produto. Enfim, tem uma série de atividades que devem ser mapeadas através de uma análise processual, ou seja, você tem que desenhar todos os processos e a partir do momento que você desenha todos os processos, você tem que determinar quais são as pessoas responsáveis para fazer aquelas atividades. Esse é o primeiro ponto da descrição de cargo e de responsabilidades. Agora, uma outra característica importante dessa descrição e que vocês devem levar em consideração é a própria análise do cargo. Então, se a pessoa ela tem que trabalhar com faturamento, ela tem que ter um perfil de uma pessoa meticulosa, atenta a detalhes, uma pessoa perfeccionista. Ela tem que ter um grau de instrução X, ela tem que ter, é importante que tenha experiência, sim ou não. Então, quais são as responsabilidades que estão envolvidas em tudo o que ela vai fazer? Então, é importante que a gente faça uma descrição de como deve ser essa pessoa para ocupar aquela determinada vaga. Então, a sequência correta é você fazer uma análise processual, discriminar todas as atividades que devem ser feitas, colocar as pessoas, né, quais os cargos, né, que vão ser responsáveis para a execução daquelas atividades e colocar na sequência o perfil, ou seja, como é que deve ser a pessoa para fazer aquela determinada atividade. E o que é importante, quando vocês fizerem isso deve ser comunicado de forma muito clara para todos os envolvidos, vendedores, assistentes de venda, chefe de faturamento, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas no processo. E isso não deve sobrepor tarefas, ou seja, cada tarefa deve ser realizada por uma pessoa ou um determinado cargo. Não pode ter uma tarefa que ela seja determinada para 2 cargos, porque aí existe até um ditado, né? Cachorro que tem 2 donos morre de fome, porque com certeza uma pessoa vai esperar que a outra tenha feito, a outra vai esperar que aquela outra tenha realizado a tarefa. Então é importante que seja discriminado passo a passo a tarefa e quem deve fazer. Esse é um dos primeiros pontos que a gente está falando na área de administração de vendas. Um outro ponto fundamental, e apesar de ser um ponto que muitas vezes a gente acha até simples e óbvio, né, que é o preenchimento de pedidos, ele pode gerar, e normalmente gera, muita controvérsia e muita reclamação. A maioria das reclamações que as empresas têm dos seus clientes, a origem é um mau preenchimento de pedidos. Então, tem que ser desenvolvido um formulário ou um sistema de pedidos que seja fácil, amigável e principalmente à prova de erros. Então, é muito comum as pessoas trocarem produtos, trocarem quantidades, inclusive trocar até código de cliente e assim por diante.
Então o preenchimento de pedido tem que ser feito de uma forma muito clara e muito precisa. E aqui que é importante que também tenha um processo, porque o vendedor é corresponsável por isso, ele faz o pedido, coloca o pedido na empresa, e a parte que o administrativo de vendas também é corresponsável nesse processo. Muitas vezes você não tem o volume que o vendedor vendeu de determinado produto ou serviço, vai ter que ficar em espera. E quem vai fazer esse acompanhamento? Quando vai ser faturado a diferença? Será que o cliente aceita o faturamento em 2 vezes? Quais são as datas que o cliente estipulou para faturamento? Então tudo isso tem que ser muito bem cuidado. E a base, né, a base de tudo isso é a tabela de preços. Esse é o primeiro ponto. Toda empresa tem que ter uma tabela de preços clara, né? E cada cliente tem que estar vinculado a um determinado link dessa tabela. O que deve constar a tabela? Basicamente o valor do produto, por exemplo, né? Que é um exemplo que a gente está colocando para vocês, cada empresa tem a sua, né? A forma de pagamento e eventuais descontos. A tabela de preço ela deve ser dividida pelos produtos da empresa e, em alguns casos, quando a empresa resolve fazer o que nós chamamos de combo, ou seja, vender 2 ou 3 produtos juntos para dar um desconto adicional, você deve criar um outro produto que é esse combo, né? E aí com outro preço diferenciado. E é muito importante deixar claro a questão de formas de pagamento, porque muitas vezes as formas de pagamento, um cliente X ou Y possui uma forma única de pagamento. Por exemplo, ele só aceita pagamento em 60 dias. Isso aqui é um exemplo. Então isso tem que ser discutido e negociado pelo vendedor. Deve ser entregue à área administrativa de vendas, após a aprovação, é claro, da gerência comercial. E isso deve ser colocado no sistema para que o processo saia de forma mais eficiente e bem mais eficaz. Esse é um outro ponto. A gente identifica que tem muitas reclamações de precificação e prazo. Ou seja, muitas vezes a empresa faz um faturamento, não é o preço que foi combinado com o cliente, não é o prazo que foi acertado também com esse respectivo cliente. Por isso que a gente colocou no início, né, essa questão de cargos e responsabilidades. Para quê? Para tentar evitar ao máximo erros, né? Então a área administrativa de vendas, o papel dela primordial é que fazer com que todo o processo flua de forma bem adequada. Um outro ponto fundamental é o cadastro de clientes. Esse cadastro deve estar sempre atualizado. Nossa, é muito comum um cliente que não compra um certo determinado tempo da empresa, depois ele é reativado por um vendedor, e o vendedor na ânsia, né, de faturar, já coloca o pedido e não confere os dados cadastrais. Muitas vezes a empresa mudou de endereço, ela mudou o horário de recebimento, ela pode até ter mudado a classificação fiscal e muda uma série de informações que são relevantes na hora da emissão do pedido. Por isso, o cadastro de clientes tem que ficar sempre atualizado. Se ele não ficar atualizado, ele pode trazer problemas graves na operação. Então, como vocês podem ver, essa área de administração de vendas ela é meio que um coração. Então ela bombeia, ela recebe sangue, solta sangue, ela recebe informação e solta informação. E se ela não receber as informações corretas, não processar da forma adequada, pode trazer dores de cabeça, que são dores de cabeça totalmente que podem ser evitadas, né? E finalmente tem a parte de faturamento, né? Esse é uma questão, uma responsabilidade grande da área administrativa de vendas, ou seja, ela recebe o pedido, processa esse pedido, vê se o crédito liberou, né? Então a parte de contas a pagar, contas a receber, se não tem nada retido lá, e a partir daí emite-se o faturamento. O que é importante, e poucas empresas fazem, mas dependendo do porte é aconselhado, é que o vendedor saiba quando foi feito esse faturamento e quando o cliente vai receber o produto. Porque é muito comum o cliente ligar para o vendedor para saber, você já faturou meu pedido? Putz, tem que ver lá na administração de vendas. E aí começa toda uma burocracia, né? Então todos vocês sabem que
Os produtos são muito parecidos hoje. O que diferencia uma empresa de outra é a forma como ela é atendida. E eu conheço muitas empresas que conseguem vender seus produtos e serviços com preço superior à concorrência porque prestam um bom atendimento. E prestar um bom atendimento é ter a informação na mão quando o cliente precisa, uma informação de qualidade, uma informação rápida para você já passar isso para o seu cliente. Então essa relação entre o faturamento e a informação do cliente é um ponto que nós recomendamos uma especial atenção e que pode ser um diferencial para a sua empresa. Algumas organizações vão dar um passo além, né? Além de informar o vendedor, elas informam também o cliente: olha, teu produto foi faturado hoje, nas seguintes condições, e será entregue em tal dia, em tal local. Isso facilita muito, porque se tiver algum problema, o comprador já pode entrar em contato com o vendedor e fazer algum eventual ajuste que eventualmente ocorra. Por isso que nós recomendamos que você monte uma área de administração de vendas, ou no caso, se você já ter essa área, faça com que ela funcione como um relógio suíço, de forma redonda, eficaz, que todas as fases sejam cumpridas. Isso é muito importante e isso vai contribuir para o sucesso da sua operação. Muito bem, vamos agora para o próximo tópico. Agora, na sequência da palestra, vamos falar de um tópico muito relevante, que é o planejamento de vendas. Nós já falamos sobre a organização, como ela deve ser feita, enfatizamos a questão de ter uma área de administração de vendas redonda, e agora a gente tem que fazer o planejamento de vendas. Por que é importante o planejamento de vendas? É a partir desse planejamento que você vai começar a ter estimativas de quanto você vai poder vender do seu produto. E a partir daí, isso influencia a sua área de produção, sua área de serviços, o número de pessoas que você deve contratar, enfim, influencia a empresa inteira. Existem 3 tópicos que eu vou trabalhar com vocês aqui dentro desse item planejamento de vendas, que são os tópicos fundamentais para que vocês tenham sucesso na operação de vocês. O primeiro ponto é determinar o potencial de mercado. Existe muita confusão sobre esse conceito. O que é potencial de mercado, né? Potencial de mercado nada mais é do que qual a capacidade que o mercado tem, ou o mercado, uma região, ou uma área, pode ser um estado, uma cidade, um determinado segmento, né? Ou determinado ramo de atividade. Qual a capacidade que esse mercado tem de absorver uma quantidade específica de vendas de um produto ou serviço? Isso é fundamental para quê? Porque todo empreendedor deve entrar em uma área cujo potencial de mercado seja relevante. Se ele entra numa área que o potencial é pequeno, ele vai correr um risco grande de sobrevivência, o risco de ter volumes baixos de venda, de ter guerra de preço e assim sucessivamente. E quando a gente fala em potencial de mercado, a gente está falando em todas, só para fazer uma analogia, né, vamos supor todas as pessoas que podem comprar um determinado produto. Então, vou dar um exemplo aqui. Qual o potencial de mercado para a venda de celulares no Brasil? Basicamente, a população inteira, né? Todo mundo tem a condição de ter um aparelho, tem a necessidade, então é um potencial enorme, são volumes gigantescos. Dentro desse potencial, veja bem, ele está dividido, porque existem os concorrentes que também querem aproveitar esse potencial de mercado e usufruir dos benefícios dele. Também vão querer vender para todo esse tipo de segmento. Agora, você pode também, usando como exemplo o celular, lançar um celular, o que algumas empresas fizeram, né, um pouco mais sofisticado, com mais recursos. O potencial de mercado não vai ser o Brasil inteiro, vai ser o nicho da população que está disposto a pagar um valor, por exemplo, 2 ou 3 mil reais por um aparelho celular para usufruir determinados benefícios que aquele aparelho
proporciona. Então aí o potencial é outro. Então por isso que é importante que toda empresa pare, faça discussões entre seus gerentes, entre as pessoas da área comercial, enfim, em todas as pessoas que trabalham na companhia e têm uma formação relevante para fazer essa discussão, e determine claramente qual que é o meu potencial de mercado. Né? Esse é o primeiro ponto. A partir do momento que você determina o potencial de mercado, você tem que determinar o seu potencial de vendas. Ou seja, o que é o potencial de vendas? É uma parcela do potencial de mercado que a sua empresa tem condições de obter. Muitas vezes, como o mercado é enorme, sua empresa não tem condição de atender todo o mercado, ela tem condição de atender parcela desse mercado, um segmento específico. Então você precisa ter muito claro que o mercado é um X e você pode atender um Y, ou seja, uma parcela desse mercado. O que vai determinar as suas chances de ser bem sucedido é que cada vez mais essa parcela seja maior do mercado. Né? Então, é o que nós chamamos, tem uma palavra inglesa que transmite esse conceito, que chama market share, ou participação de mercado. Né? Então, é muito comum vocês falarem assim que uma empresa tem uma participação de mercado de 30%, ou seja, do potencial todo, ela vende 30%. Só que muitas vezes ela vende 30%, mas ela poderia vender mais. Né? Então, o potencial dela é maior do que a participação do que ela tem. E aí cabem os estudos, as análises para ver como é que ela pode desenvolver e absorver outros mercados. Bom, agora que a gente já deixou claro para vocês o potencial de mercado e a parcela de o potencial de vendas, ou seja, o quanto eu posso pegar desse potencial de mercado, quanto eu posso vender, tem um terceiro ponto, que é o ponto fundamental, chamado previsão de vendas. Né? Veja bem, apesar da área comercial de vendas não ser uma área que eu diria de precisão, ou seja, não é uma área que envolve uma matemática complexa, ou seja, você tem isso e vai receber aquilo, ou seja, você não consegue fazer previsões exatas, né? Mas você tem que fazer exercícios para ter previsões no mínimo aproximadas. E por que isso? Porque você tem que identificar dentro do seu potencial de vendas, né, quais são as pessoas, qual o tipo de pessoa que vai comprar o seu produto e que tipo de produto ela vai querer comprar. E em que região, como ela vai gostar de receber esse produto. Isso tudo tem que ser detalhado. Então, o que é ideal que as empresas façam? Que elas façam o que nós chamamos, em inglês o termo é budget, em português orçamento, que elas façam um orçamento e façam uma estimativa mês a mês, o quanto elas vão vender de cada produto, considerando o potencial de mercado e o potencial de vendas, e o que é ideal, né, para quais os clientes que eu pretendo vender. Esse é o primeiro ponto. Para quê? Para que você passe essa informação para a sua equipe de vendas e essa sua equipe de vendas, sabendo dessa sua estratégia, vá atrás desses clientes. Aí vocês podem me falar, mas isso é uma hipótese, é muito difícil de você conseguir. Veja bem, você faz esse mapeamento e a partir disso você faz um esforço em cima desse mapeamento, ou seja, dessas informações que você quer, que você construiu. E a tua probabilidade, e a gente tem experiência nisso, a probabilidade de sucesso das empresas é muito alta. Por quê? Porque vocês vão ter um foco. Aí eu preciso vender tanto para esse cliente. E essa meta, né, essa meta vai fazer parte da remuneração do vendedor. Lembra que nós falamos lá no começo? Então, toda essa estratégia vem dessa parte de determinação de potencial de vendas e previsão de vendas. E por que é importante ter uma previsão de vendas? Porque ela vai ser base de todo o planejamento. Então a área de produção vai se basear com o que a área de vendas se comprometeu a vender. A área de recursos humanos vai determinar se tem que contratar mais pessoas para a área comercial, para a área de vendas, para a área administrativa, enfim, para a empresa inteira. Né? O departamento de finanças precisa saber o quanto vai ter de entrada de caixa, né? Entrada de dinheiro,
com base na previsão, justamente para ele fazer um fluxo de caixa. Porque o que o departamento financeiro sabe? Ele sabe o quanto vai ser gasto. Isso ele já sabe, em função de salário, aluguel e as outras despesas. Isso é exato, isso ele tem claro. Agora ele precisa ter essa previsão de vendas para ver, né, se em determinado momento o fluxo vai ficar negativo, se ele vai precisar fazer um empréstimo para fazer giro de capital, um capital de giro também. Então tudo isso precisa vir dessa previsão de vendas. E quanto mais acurada for essa previsão de vendas, melhor vai ser o resultado. Pessoal, eu enfatizo muito esse ponto, né? É fundamental que em alguns momentos, e a gente recomenda que isso seja feito 4 ou 5 vezes por ano, ou seja, você faz inicialmente um planejamento anual e faz a revisão desse planejamento a cada 2 ou 3 meses. Para ver eventuais distorções, porque não atingiu, porque não vendeu para um cliente, porque não vendeu determinado produto, porque isso é fundamental para a saúde financeira da empresa. Não só a saúde financeira, para a saúde total da empresa, né? Então, fiquem atentos a este ponto e com isso vocês vão conseguir fazer uma gestão melhor aí da área comercial. Muito bem, agora que nós falamos desse importante ponto, vamos ao próximo tópico e espero que vocês gostem também. Muito bem, vamos agora ao último tópico da palestra, onde nós falaremos sobre estratégias comerciais. Essas estratégias comerciais estão relacionadas ao processo de vendas, ao mercado e ao produto. O primeiro ponto, né, que toda empresa deve levar em consideração quando ela monta a estratégia comercial dela é a questão da venda direta e indireta, né? O que é isso? A venda direta ou venda indireta são as formas com que as empresas se utilizam, né, para escoar seus produtos, ou seja, como seus produtos vão chegar no cliente final. Na questão de venda direta ou distribuição direta, um produto pode sair direto da indústria para o cliente final. Então, vamos supor que você seja um fabricante de um produto. Você fabrica esse produto e você vende diretamente para o usuário desse produto, ou a empresa que fará uso desse produto através do consumo dele, né? A distribuição indireta significa o quê? Que entre a sua fabricação de produto e o seu cliente, você vai ter intermediários. Esses intermediários podem ser distribuidor, né, como está na ilustração, e esse distribuidor pode vender para o varejo, no caso, e esse varejo vende ao cliente final. Então, vamos dar um exemplo aqui da parte indireta, que ela é um pouco mais complexa, né? Vamos identificar uma empresa que faz roupas, né? Ela faz roupas, um determinado tipo de roupa, e ela vende, o fabricante vende isso para um distribuidor. Esse distribuidor vende para lojas de varejo, né, do Brasil inteiro, né? Então passa para o distribuidor, que passa para a empresa de varejo, e essa empresa de varejo é responsável para entregar a roupa para o consumidor final. Agora, se essa fábrica fizesse a roupa e entregasse direto para o cliente, ou seja, quando você vai na loja, na fábrica mesmo comprar roupa, aí seria uma venda direta. Um outro exemplo bem claro disso pode ser a venda de veículos, né? Quem é a indústria? A indústria é montadora de veículos, então ela produz um carro. E depois ela passa para quem? Ela passa para um concessionário, né? Ou seja, um distribuidor de veículos, e esse distribuidor leva o veículo ao cliente. Normalmente você não consegue ir numa empresa montadora e falar, eu quero comprar direto um veículo, né? Você não, eles vão te indicar para que você vá a um concessionário. Eventualmente tem algumas promoções onde isso é levado em consideração, comprando direto da fábrica, né? Muitas vezes são mais, eu diria que artimanhas de marketing, né? Porque quem está vendendo lá na fábrica nada mais é do que o concessionário. Eles estão usando o espaço da fábrica para vender os produtos. Mas o que é importante que vocês saibam? Que vocês têm essas duas linhas de distribuição, direta e indireta. Como elas devem ser usadas? O que nós recomendamos? 2 pontos.
Primeiro, nos segmentos que são prioridade para vocês, ou seja, naqueles clientes que são muito importantes, que precisam ter um acompanhamento muito próximo, que se faça venda direta. Que você contrate um vendedor ou um representante, e esse vendedor ou representante faça esse atendimento. Agora, em regiões, por exemplo, que são um pouco mais afastadas, que você não consiga cobrir com o vendedor, ou que ter um vendedor lá na região pode ser muito caro para a operação, você pode trabalhar com um distribuidor. E esse distribuidor faz esse papel, ele estoca o produto, né? Esse é um conceito muito importante. O distribuidor tem que ter estoque do produto e repassa esse produto para o seu cliente final. Normalmente o que as empresas fazem, elas trabalham nas regiões próximas, né, de onde está a fábrica, elas trabalham com venda direta, até por uma redução de custo logístico, e nas regiões remotas elas trabalham com distribuidores, ou seja, trabalham com pessoas ou com empresas que compram produto, estocam e repassam para o cliente final. Existem alguns casos que a distribuição também pode ser feita por segmentos. Então, um determinado segmento é importante para a empresa. Então, vamos analisar aí dar um exemplo do próprio celular que a gente está usando aí com frequência. Pode ser que para vender celulares para empresas, eu, fabricante de celular, né, eu vou entrar direto, ou eu, empresa que detém o domínio, né, sobre as linhas, a comunicação, eu vou ter minha equipe de vendas e eu vou direto para vender para as empresas. Por quê? Porque as empresas compram grandes volumes de aparelhos e isso me interessa. Agora, para vender no picado, eu vou nomear lojas e essas lojas vão ter estoque, como vocês conhecem muito bem quando vocês vão comprar um aparelho, né? E essas lojas vão vender pulverizado. Então, tudo isso depende de como é montada a estratégia. Tá? Isso também, essa estratégia de venda direta e indireta, ela tem como base o capítulo anterior que nós discutimos, ou seja, qual que é o potencial de mercado e qual que é o potencial de vendas que eu tenho. E como é que eu faço para vender mais, para o máximo possível do potencial de mercado que eu tenho. Em alguns casos, né, você não consegue fazer isso sozinho, você vai precisar de recursos. E um dos recursos é justamente ter distribuidores. Um outro ponto fundamental, e esse ponto eu coloquei aqui como na parte de estratégica, mas também poderia estar na parte de organização, é a distribuição territorial. Né? Isso, como tem um pouco a ver com a questão de venda direta e indireta, eu deixei aqui nesse módulo. Mas é muito importante que você tenha um perfil, um resultado. Quais são as áreas que mais vendem o seu produto? Né? Será que essas áreas onde você vende mais o seu produto são as áreas onde tem mais potencial de mercado? Ou será que você está tendo uma participação pequena numa área que tem um potencial maior? Isso é fundamental. E para isso você tem que trabalhar bem essa questão de territórios de vendas. Por que isso é fundamental? Primeiro, porque através de um bom trabalho você consegue fazer uma elaboração da previsão de vendas muito mais eficiente. Lembra do que nós falamos anteriormente? Quanto mais eficiente seja a tua previsão de vendas, melhor o resultado para a empresa inteira. Segundo, a partir do momento que eu tenho essa gestão do território, eu posso fazer o quê? Determinar cotas de venda. E eu posso determinar essas cotas tanto para o meu pessoal interno, o vendedor, quanto para o meu distribuidor. Então eu posso chegar para o distribuidor e falar assim, olha, você quer ter exclusividade sobre esse território? Ok, você tem que vender no mínimo tantas mil caixas ou tantos R$1.000, você estipula uma cota aí. Isso é fundamental. E a partir disso, você já começa a ter um plano orçamentário. Então você vai saber, putz, aquela região tem que vir um faturamento, vamos supor, de R$10.000, naquela outra de 15 mil. E aí o teu financeiro vai ficar muito agradecido, porque pelo menos ele vai ter já um mapeamento, né, de quanto ele pode ter de expectativa de faturamento. E a partir daí, você já começa a fazer a gestão, ou seja, você começa a avaliar os desempenhos dos territórios de vendas em função do potencial que cada um tem. Muitas vezes, e isso é frequente, vocês devem fazer, eu recomendo que seja feito a cada 3 meses, né? Vocês têm que fazer essa análise, identificar se o vendedor ou o distribuidor está vendendo de forma adequada em determinado mercado, em determinado segmento.
Por quê? Se ele não está dando resultado, você primeiro tem que apoiá-lo, tem que identificar o que está dando errado, se você não tem preço, não tem promoção, quais são as questões que estão impactando no resultado daquela região. E depois de algum tempo, se você fez as alterações, fez as mudanças e não conseguiu o resultado, pode ser que seja necessário fazer uma troca de distribuidor ou uma troca de vendedor. Mas tudo isso vai depender do quê? Do monitoramento e da avaliação constante do desempenho. Então, fiquem atentos que essa questão de território pode ajudá-los muito a superar suas metas de venda. Um outro ponto que hoje está muito em voga, que nós chamamos funil de vendas, são poucas empresas que trabalham com esse conceito, mas todas que trabalham têm uma eficácia excelente. O que é o funil de vendas? Ele é composto de 4 itens. Tem alguns que diferenciam um quinto item, mas a base são esses 4 pontos. Leads. O que são leads? Leads são qualquer indicação provável de um cliente ou de uma eventual necessidade de compra do seu produto. Então, isso é somente um lead. Alguém fala assim, olha, aquele cliente pode ser, aquela empresa pode ter interesse em comprar seu produto. Então, ele é um lead, nem é um cliente ainda. A partir do momento que você tem esse lead, você começa a trabalhar. Você faz o quê? Você começa a visitá-lo e aí você transforma esse lead em oportunidades. Por quê? Pode ser que esse lead, nossa, falaram isso, mas não tem nada a ver, ele não consome o meu produto. Então é um lead que não se configurou, ele não se configurou numa oportunidade de vendas. Então você joga fora. Essa empresa ela não tem interesse porque ela não consome o teu determinado produto ou serviço. Agora mas dentro dessa unidade de leads, no exemplo aí, ele tinha 114 leads, ele teve o quê? 68 oportunidades de venda, ou seja, desses 114, 68 poderiam se transformar em negócios. E durante esse processo de oportunidades, ele conseguiu elaborar 34 propostas, ou seja, um número significativo de propostas, e efetuou 20 vendas. Para que serve esse funil de vendas? O próximo gráfico aí, eu acho que ele vai ajudá-los a refletir um pouco sobre como melhorar também essa parte de gestão comercial. Vocês podem perceber que dos leads que eles tiveram, apenas 18% se transformou em vendas. O que são esses 18%? Nada mais é do que o total de vendas, que é 20, dividido pelo número de leads, que é 114. Então, do total de leads que eu tenho, apenas 18% se tornou venda. Agora, e as oportunidades? Olha, tá vendo que eu tinha 68 oportunidades? Ou seja, 20 dividido por 68 dá 29%. Ou seja, das oportunidades que eu tive, quase 30% se transformaram em vendas. Esse é um negócio muito interessante. E, finalmente, o que eu percebo? Eu tive 59% das propostas que eu enviei se tornaram vendas, ou seja, 20 dividido por 34. O que eu percebo com essa rápida leitura? Primeiro, se eu conseguir aumentar o número de clientes ou prospects, que ainda não é cliente, que eu possa enviar as propostas, eu tenho um poder de fechamento muito grande. Então, esse alto índice de fechamento de propostas, que é 59%, significa o quê? O meu produto ele é bem aceito, a minha equipe de vendas está muito bem treinada e eu consigo ter um alto retorno. Onde eu posso melhorar aqui? Eu posso melhorar na geração de leads. Eu estou vendo que eu estou gerando ou seja, 18% dos leads que eu gero se convertem em vendas. Aí eu tenho 2 alternativas. A primeira é quantitativa, gerar um número maior de leads para aumentar as minhas vendas. Ou seja, gerar um número maior de empresas que possam ser, empresas ou pessoas que possam vir consumir o meu produto. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu posso fazer uma geração de leads mais qualificada. Ou seja, eu posso melhorar, porque eu tenho aqui esse número de leads, me gera só 29% de oportunidades. Então, eu posso melhorar essa gestão de leads, ou seja, ter leads mais qualificados, para que eu consiga melhorar, aumentar as oportunidades que eu tenho. E aí eu sei, se eu aumentar o número de oportunidades, eu vou fazer proposta e vou fechar, porque meu índice de fechamento, de proposta e fechamento é bem alto. Então, esse é um indicador fundamental aí no processo de gestão comercial, de organização e planejamento também das vendas.
Bom, vamos trabalhar agora um pouco de produto, né? Nós falamos que a gente vai trabalhar na parte comercial, na parte de vendas, né? Mas a parte de produto também ela é fundamental para a gestão do departamento. E aí nós usamos a tradicional matriz de Ansoff, Igor Ansoff, que foi um grande pensador na área de administração. E essa matriz ela é tão simples, mas ela é tão rica, né? Que eu recomendo que vocês parem um pouco para pensar como é que a gente pode explorar mais isso no dia a dia e nos negócios que vocês têm. Ela tem, como vocês podem ver na parte superior, o produto atual e o produto novo, ou seja, o produto que eu tenho e eventual produto novo que eu possa vir a ter. E embaixo, o mercado atual e mercado novo, ou seja, o mercado atual é o mercado onde eu trabalho, o mercado novo é o mercado que eu ainda não trabalho, que eu posso vir a trabalhar. Então, se você tem um produto novo que você lançou ou vai lançar, como está aqui, um produto atual, né, que você já vende, para o mercado atual, como é que você vai crescer? Você vai ter que vender mais produtos para os clientes que já existem. Tá? E tem 2 pontos aí que eu recomendo atenção. Primeiro, pode ser que você já esteja esgotado, né? Seus clientes já estejam comprando o máximo, né? Então tem que ficar atento a isso. Então vocês não vão conseguir muito aumentar suas vendas se você já está no limite. Segundo ponto, pode ser que seus clientes estejam expandindo. Aí sim, aí você consegue o melhor resultado e consegue aumentar as vendas. Fiquem atentos a só um ponto. Para saber se o cliente está expandindo, o vendedor tem que fazer um belo trabalho de geração e relacionamento com esse cliente, né? O CRM que a gente falou na primeira parte. Muito bom. Mas também você tem a oportunidade, com o produto que você tem agora, de vender mais produtos para clientes que já existem, mas em um mercado que você não atende. E aí entra talvez aquela questão de distribuição que a gente estava comentando. Ou seja, eu posso aumentar as minhas vendas atendendo a mercados que eu não estou vendendo hoje. Ou em outras regiões, outras cidades, outros segmentos, mas são possibilidades que nós temos. Agora, se eu tenho um produto novo, e essa é uma estratégia muito usada pelas empresas, eu posso vender esse produto para os clientes que eu já tenho. Eles já fazem parte da minha carteira, já me conhecem, já conhecem meu produto, e se eu lançar um produto novo que satisfaz outra necessidade deles, pode representar uma excelente oportunidade de venda. E é claro, né, eu posso vender esse mesmo produto novo para novos clientes. O que ocorre, e essa matriz ela nos alerta, né? Primeiro, onde está o primeiro quadro que eu mostrei para vocês. Se a empresa gasta muito tempo vendendo os produtos que ela já tem para os mesmos clientes, ela perde a capacidade de crescimento. Tá? Então isso tem que ser revisto e tem que ser acompanhado aí com muita frequência. Você não pode vender as mesmas coisas para os mesmos clientes. Você está perdendo, com certeza vai perder espaço aí. Então, é importante que você diversifique e atue, a princípio, nos 4 segmentos, vendendo produtos novos para os mesmos clientes que vocês têm, buscando novos mercados, expandindo. A empresa ela só sobrevive se ela tiver condição de expandir os seus negócios. Isso significa que ela tem que fazer uma constante reinvenção. E reinventar-se é justamente não fazer a mesma coisa da mesma forma. Porque se você fizer o que você vem fazendo até agora da mesma forma, você vai ter os mesmos resultados. Se você quer resultados diferentes, você tem que fazer processos, estratégias diferentes. E a matriz de Ansoff, com certeza, vai trazer aí novas ideias e novos conceitos para vocês. Um outro ponto que é muito importante também com relação ao produto é a matriz de BCG, que foi criada pelo Boston Consulting Group. Essa matriz ela sinaliza o seguinte: na parte superior vocês podem ver participação relativa de mercado, alta e baixa. No lado você tem crescimento do mercado, alto e baixo. Então vamos começar aqui num produto que vocês têm, onde tem essa interrogação, que tem o quê? Uma participação baixa de mercado, mas está dentro de um mercado que está em crescimento. Né? Então, basicamente, são produtos novos. E você tem sempre que trabalhar, né, é o que a gente recomenda,
para todas as empresas, elas têm que trabalhar muito nesse foco, ou seja, para ter sempre produtos novos, soluções novas, serviços novos, para oferecer, principalmente para o mercado que está em crescimento. Agora, o segundo ponto que entra aqui, a estrela, o que significa isso? É o produto que você tem, talvez o seu carro-chefe, né, que ele tá um dos carros-chefes, né, ele tem uma alta participação de mercado, né, num mercado que está em alto crescimento. Então, esse produto, né, ele esse estágio que nós chamamos estrela, é o estágio ideal. Por quê? Porque você tem uma alta participação no mercado que está crescendo. Então, enquanto tiver isso, você vai estar tendo lucros, tendo boas margens, tendo bons resultados. Mas é importante, está vendo lá em questionamento, que novos produtos sejam criados para virem a ser produtos estrelas. E tem a famosa vaca leiteira, né? O que é a vaca leiteira? É um produto que você tem também uma alta participação de mercado, né? Mas um mercado que já não cresce tanto. Então, o que acontece? Ele vai te dar sustentação, mas como o mercado não está crescendo, né, você já vai ter margens menores, vai ter mais dificuldades de colocar esse produto no mercado, posicioná-lo, né? Então, é um produto que vem, ele era provavelmente a vaca leiteira, antes de ser vaca leiteira, era uma estrela. Né? E depois, com o tempo, o que aconteceu? O crescimento do mercado abaixou, surgiram outros nichos, né? E a vaca leiteira ficou num segundo ponto. Hein? E finalmente, e isso quando eu mostro esse gráfico para muitas empresas, o pessoal se identifica, é o abacaxi. É um produto que vende pouco no mercado que cresce pouco. Pessoal, elimine esse produto. Né? Muitas vezes esse produto tem um lado emocional, que foi esse produto que iniciou a companhia, esse é o produto carro-chefe da empresa, mas ele vende muito pouco no mercado que não vai crescer mais. Então, provavelmente o custo de fabricação, custo de manutenção, ou seja, toda a estrutura que foi criada para mantê-lo, não é o suficiente. Por isso que é importante eliminá-lo. Né? Então, esse é um ponto-chave. Essa matriz BCG, o que eu recomendo? Eu recomendo que vocês coloquem dentro desses quadros os produtos que vocês têm, produtos e serviços. Veja bem, quando a gente fala produto, a gente também está falando de serviços. As empresas de serviços estão cada vez mais crescendo, né? Conquistando espaço, mas o conceito é o mesmo. Né? Então você tem mercados que estão em crescimento, mercados que estão em baixa, né? Produtos que vendem, soluções ou serviços que vendem mais, serviços que vendem menos. Então não difere em nada. Então coloquem os seus produtos e serviços dentro desses quadros e façam uma análise. Pode ser que vocês cheguem e que muitas empresas chegam a essa constatação, que vocês tenham uma grande expectativa, ou seja, a grande parte do faturamento está vindo de vaca leiteira ou de um produto estrela que está se transformando numa vaca leiteira. Por isso que é importante pensar no que nós chamamos em questionamento. Em questionamento, basicamente, é inovação de novos produtos, novos serviços. E vocês têm que pensar constantemente nisso. Muito bem, eu quero agradecer a presença de vocês nesse webinário, nessa palestra. E fica aí na tela o meu contato, o meu site. Vocês podem curtir a página da Reconectar no Facebook, podem me adicionar também. LinkedIn a mesma coisa, Twitter. E o que eu desejo? Eu desejo que vocês tenham excelentes resultados. Espero que a palestra propicie insights e ferramentas novas que façam que vocês consigam organizar e planejar mais a sua área comercial. Desejo a todos vocês bons negócios e, tendo qualquer dúvida, fico à disposição. Um abraço a todos.